A paz de Jesus Cristo, convido você para uma reflexão na lição da Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 17. É a 7ª lição e tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textuário vai estar em Efésios, capítulo de número 2, versículo 14, que nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando toda a parede de separação que estava no meio. A verdade prática, que é o pensamento do autor da lição, nos diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então Jesus morreu para nos libertar, desfez uma inimizade que havia entre os homens e Deus, porque a lei, na realidade, não podia salvar. Ela só apontava o pecado do homem. Todos que foram salvos, mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo, morreram por causa da fé no Messias, crendo no Messias. Essa lição vai ter como objetivo 3 pontos principais. Primeiro, ela vai pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, antes de Jesus. Depois, ela vai explicar que, pela paz, Cristo fez um novo homem. E o terceiro objetivo, que são os tópicos da lição, é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus, através da cruz. A cruz é o centro. Foi na cruz que Jesus consumou a obra da salvação. E antes de render o Espírito, ele lançou essa expressão ao Pai: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E aí ele morreu, o homem Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A introdução dessa lição vai dizer assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolado acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, versículos 11 e 12 da carta aos Efésios, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo dos 2, do versículo 13. Paulo usa a expressão advertiva, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramento dessa mudança. Então, na lição passada, estava exatamente falando sobre que o homem estava longe de Deus, totalmente longe, mas aproximou-se de Cristo por meio da chamada. Na realidade, havia uma separação entre judeus, gentios, essas coisas todas. Os gentios estavam desprezados, eram desprezíveis, considerados assim pelos judeus, mas que na cruz
ambos têm o mesmo valor diante de Deus, porque para a mensagem da cruz, ela é loucura para os gregos, né? Entendeu? Mas ela, na realidade, ela é a única solução para transformar vidas. Jesus morreu para desfazer a inimizade. Havia uma inimizade entre os hebreus e o resto do mundo, e Jesus veio para exatamente reconciliar o homem com Deus. O capítulo de número, ou melhor, o tópico de número 1 vai falar sobre Cristo desfez a inimizade entre os homens. A introdução vai dizer que o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Havia batalha, guerra. Os judeus achavam-se o dono da salvação unicamente, eles tinham direito à salvação e mais ninguém fora da agremiação de Israel teria. Mas Jesus veio para trazer essa unificação. Jesus veio para criar o povo mais vencedor da terra, que é a igreja. Não são os judeus os vencedores plenos. Os judeus é a nação eleita, tudo bem, mas a igreja é constituída de convertidos a Cristo, tanto os judeus como gregos, como todo o resto do mundo, aqueles que creem no Senhor Jesus, é feito igreja. Igreja vem da palavra grega de eclésia, aqueles que foram chamados para fora, foram tirados da vida do pecado, da vida da perdição, para viver uma vida em Cristo. Então, os tópicos, esse tópico, o primeiro tópico está dividido em subtópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre a parede de separação, que havia a separação entre os judeus, achavam que tinham por direito a salvação, porque tudo começou com eles, e porém eles desprezavam as demais nações, os demais povos do mundo. Ele vai falar sobre a derrubada da parede da separação, através da morte de Jesus, e esse é o segundo subtópico. E o terceiro subtópico vai falar sobre o conceito da lei e dos mandamentos, que é de extrema importância. Entendemos que a lei ela é dividida em três. Eu quero até deixar esse tópico mais esclarecido aqui, que ele diz assim, a compreensão desse conceito repousa na visão tripticada da lei mosaica. Quer dizer, a lei mosaica se dividia na lei moral, na lei cerimonial e lei civil. Então, a lei moral, ela foi abalada, e também até mesmo todas as leis, elas eram simplesmente para dar para o controle do homem, para o homem se dirigir, para o homem se regir. Nós vemos um país como o nosso, o Brasil. O Brasil tem tanta lei, tem tanta regra, só que não são obedecidas. Mas tem a lei. Então, o importante é que se obedeça a lei. Muito mais importante do que ter a lei é obedecer a lei. Então, vamos entendermos aqui o seguinte, que na verdade são três esferas da mesma lei. Quer dizer, são três esferas, uma lei só com três esferas. A lei era a lei de Deus, que Deus dividiu essas leis e separou entre a lei, a disciplina que ele deixou. Quer dizer, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor
como padrão que conduz, mas não como meio de salvação. Então ela é um padrão para conduzir, ela mostra o pecado, mostra como eu tenho que andar, mas ela não pode salvar. A salvação está em Cristo. Então, há uma linha religiosa aí que bate muito com a questão da lei. Mas a lei, você fala muito da lei cerimonial e a lei moral, e a gente precisa entender o seguinte, que a lei não salva. Quem salva é Jesus. A lei apontava para aquilo que o Salvador faria. Entendeu? A lei sempre apontou para isso. O Salvador é Jesus. Sem Jesus não adianta conhecer toda a Bíblia, ser PhD, nada disso vai adiantar. É preciso obedecer, é preciso receber Jesus, que é o único Salvador. Então a lei, mesmo a lei moral, que mostrava a disciplina e a conduta do judeu, daquele que queria servir a Deus, mas ela não tinha poder em si para salvar. Ela não era o meio de salvação. Então a lei cerimonial, ela é citada como sendo a circuncisão, era o sacrifício, todos os sacrifícios que levavam à circuncisão. Quando alguém se submetia à circuncisão, ele era marcado para poder entrar no caminho e obedecer às regras. Então a questão de sacrifício, ali ela trazia só a circuncisão, a lei cerimonial, ela falava da circuncisão, falava dos sacrifícios, das comidas e bebidas, os dia de festa, de lua nova, o sábado, tudo isso estava incluído na lei cerimonial. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e determinava hostilidade deles para com os gentios. Então eles se sentiam superior porque tinham essas regras a se cumprirem e muitas das vezes nem cumpriam geral, mas eles discriminavam os gentios que não faziam parte da agremiação de Israel pelo fato de terem eles uma lei revelada por Deus. Mas Jesus veio exatamente cumprir nele, o único humano que cumpriu a lei na íntegra foi Jesus. O demais, nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei. O quarto subtópico vai falar sobre a revogação da lei e dos mandamentos. A limitação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei, dos mandamentos, que consistia em ordenança. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar a lei, mas cumprir. Então Jesus foi o único que cumpriu a lei na íntegra. Por isso ele tinha moral para poder, o único que de fato viveu no corpo, viveu na matéria como nós, como ser humano, mas não pecou. Totalmente diferente. Até a sua concepção foi diferente da nossa. Ele não foi concebido como os seres humanos comuns. Nós viemos ao mundo por meio de uma relação de um homem e de uma mulher, mas Jesus não. Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. Então, ele cumpriu a lei na íntegra e ele pôde revogar a lei por causa da sua autoridade em cumpri-la, entendeu? Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, tanto dos judeus como dos gentios. Ele se deu plenamente em favor de todos. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em
separação entre os judeus e os gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessa ordenância ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então Jesus pagou o preço, Jesus mexeu na lei cerimonial. É preciso que entendamos que a lei moral ainda permanece. Nós precisamos, todo cristão, toda pessoa que recebe Jesus, precisa de ter cuidado com a sua vida, com a sua postura, com a sua conduta, com o seu testemunho. Porém, ele agora não precisa mais do sacrifício de circuncisão, não precisa mais daqueles sacrifícios da comida, da bebida, nada disso, e de luas novas, de guardar sábado, nada disso, porque Jesus cumpriu tudo isso e ele tem poder para salvar aqueles que a ele se chegam, reconhecendo a sua obra substituta na cruz do Calvário. O segundo tópico vai falar o seguinte: pela paz, Cristo fez um novo homem. Através da paz, Cristo moveu, ele tirou aquela guerra, aquele conflito, aquela desavença que havia entre os judeus e os gentios, para constituir um homem diferente, alguém que realmente reconheça que é carente de misericórdia, que precisa buscar a paz, viver em comunhão, precisa de reconciliação. Então aqui a introdução aqui desse tópico vai dizer assim: a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Então, em Jesus, o homem é diferente. Tanto judeus quanto gentios precisa de Jesus. Sem Jesus não tem jeito de ter a paz verdadeira. A paz que Jesus dá é diferente da que o mundo dá. A paz do mundo é uma paz interesseira. A paz do mundo é uma paz passageira. Ela dura enquanto os interesses não chegam. Mas a paz de Cristo é permanente. Então, é preciso que busquemos essa paz. Vamos ver aqui o conceito bíblico da paz. De forma geral, a paz é descrição de boas relações, ao fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez nossa inimizade com Deus e, como homem, tornando-nos possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. A paz com Deus, ela vem por meio de Cristo, o reconhecimento. Então a gente sabe que, naturalmente, todo mundo sabe o que é paz. Uma paz é viver um relacionamento legal, né? Um relacionamento legal, viver uma vida de tranquilidade, isso que é ter paz, é viver sem conflito, é o fim de conflito. Tudo isso é a paz natural, mas a paz de Cristo, ela é totalmente acima de tudo isso que a paz natural pode oferecer. Viver em paz. Você está cercado de conflito, cercado de batalha, mas o seu coração está tranquilo, porque Cristo, ele pagou um preço para que você tenha paz, que tenhamos a paz. Então, o conceito de paz, segundo a Bíblia, é por causa da obra realizada por Cristo. Ele pagou o preço para nos tirar da inimizade e colocarmos em reconciliação com o Pai. O segundo subtópico fala sobre Cristo, é o motivo da nossa paz, com certeza.
Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Então ele não simplesmente ele determinou que seja a paz, mas ele é a nossa paz. Ele promove a paz no nosso interior, porque ele, a nossa vida com ele faz uma mudança em todo o nosso ser. Então, ele diz assim, por isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre os crentes e Deus, entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então agora esse povo em Cristo Jesus, judeus, gregos, a igreja é uma coisa tão maravilhosa, irmãos, porque às vezes pessoas de funções diferentes se reúnem na igreja e buscando a paz. Na igreja, entrando o bandido, e se tiver um crente, um policial, qualquer coisa, ele não é o inimigo, ele vai querer salvar aquela pessoa. A inimizade profissional vai haver, mas ele está querendo salvar que aquela pessoa alcance reconciliação. Então, quer dizer, espiritualmente, ele está em paz com aquela pessoa, embora profissionalmente ele precisa combater, precisa reagir à má conduta daquele indivíduo, mas espiritualmente ele quer a libertação e a transformação. E isso alegra, é muito gratificante quando um profissional da segurança, um profissional militar, quando ele consegue que um bandido, um malfeitor, se renda a Jesus, e há um prazer naquele que, mesmo ele sou adversário no sentido da causa natural, mas quando o homem muda de história, quando o homem muda de lado, vem para Jesus, a coisa muda e a paz, a amizade, a conciliação entre ambos por causa de Jesus. Jesus que faz a diferença. O terceiro subtópico vai falar aqui sobre a nova humanidade formada pela paz. Jesus forma uma nova humanidade por meio da sua vida, da paz. Cristo uniu os povos que outrora no passado, quer dizer, que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um homem. Então, Cristo criou em si mesmo, em Cristo, tanto judeus quanto gregos, tanto judeus quanto não judeus, se torna um só povo. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo quando recebemos Jesus, independente do que éramos antes, entendeu? Fazendo paz, isso aí. Aí o que vivia em conflito passa a ter paz. Uma unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, em Cristo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. Por meio de Cristo, a paz. Desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, o destaque aqui para a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então não importa qual seja a classe social. Ricos e pobres se reúnem no mesmo lugar e adoram a Deus, exaltam a Deus, se abraçam, têm prazer, entendeu?
bem, na verdade, o sujeito, se for bandido, não, ele vai ter que se converter. Ele se convertendo, ele pode ser de qualquer linha, pode ser de qualquer classe social, ele vai ser recebido, vai ser abraçado, vai ser honrado por causa da presença de Cristo, por ter entendido a vida de Cristo, a morte de Jesus para salvar. Então, é importante que entendamos isso. A nossa vitória está em Cristo. Quem fez foi Cristo. Quem faz é Cristo. Quem concede é Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Cristo. Agora o terceiro tópico vai falar sobre pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Esse corpo está falando de quê? Da igreja. Toda a igreja mística universal, ela vai formar um corpo que o cabeça é Cristo. Então, gente de todos os tempos e de todas as nacionalidades e naturalidades, em Cristo forma um corpo, que é a igreja. Aqui a introdução desse tópico fala assim: o ministério da reconciliação desfaz a inimizade entre o homem de Deus, entre o homem e Deus. Havia uma inimizade entre o homem e Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, Jesus reconcilia. Quantas pessoas nos nossos tempos, mesmo que são adversárias de Deus, que falam grosserias contra Deus, que blasfemam, que reprovam as obras de Deus, mas é porque ela é inimiga. É porque ela é adversária da causa, porque ela está dominada pelo pai das trevas. Mas uma vez que ela é alcançada pela luz, quando brilhar sobre ela uma luz, o entendimento dela for aberta, e ela reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, então ela deixa de ser inimiga e passa a fazer parte desse corpo vitorioso que é a igreja. Então, essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz para nos libertar da maldição do pecado e da morte. Viu? Por isso, a palavra diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Não nos envergonhamos do evangelho de Cristo. Muitas pessoas sentem vergonha da cruz, mas a cruz, ela foi na cruz que Jesus ele realizou a obra mais importante para a humanidade. O primeiro tópico aqui o primeiro subtópico do terceiro tópico vai dizer assim: Cristo se fez maldição por nós. Aqui ele diz assim, então corremos um pouquinho. Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu as nossas dores, levou sobre ele os nossos pecados, com o amor, para declarar o seu amor, para nos libertar da maldição do pecado, da morte. Ali, ele tomou todas as nossas dores. Quem crê em Jesus, automaticamente troca o fardo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é jugo? Jugo é uma espécie de cangaia. Cangaia é para que se atrelasse os seres para puxar carga. Animais, por exemplo, boi. Existe cargas tão pesadas que se atrelavam uma dúzia de bois logo para puxar aquela carga tão pesada, e às vezes uma carga não muito pesada se atrelava 2 animais para que pudesse facilitar a vida no puxar a carga. O animal não podia ser manhoso. Se ele fosse manhoso, ele prejudicava o outro. Então, na realidade, no mundo espiritual, existem 2 jugos. O do diabo, que é pesado, e ele impõe, ele bota peso, ainda sobe em cima ainda para as pessoas terem dificuldade para carregar a carga, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o fardo que Jesus dá é suave, ele é leve e suave, porque ele ajuda a carregar. Ele ajuda a carregar. Quem faz, na realidade, quem faz a força é ele mesmo. Nós só sentimos que nós somos fracos. Não temos condições nenhuma no campo espiritual de sermos vencedores. Só
pela graça de Deus. Então ele nos ajuda a vencer, só Jesus que nos ajuda a carregar esse fardo. Deus diz que tomai sobre vós o meu jugo, seremos atrelados a ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender dele, aprender a viver o que ele decretou. Aprender de mim, porque ele é manso e humilde de coração. A humildade é a chave para que alcancemos, querido, o quebrantamento, para, através da humildade, que a gente vai reconhecendo a nossa fragilidade e reconhecendo a grandeza de Deus. Aqui o segundo subtópico vai falar sobre, já falou aqui, sobre a questão da cruz. Jesus reconciliou-nos através da cruz. O terceiro subtópico fala sobre reconciliados pela cruz em um corpo. Aí o apóstolo vai falar aqui, querido, ó, o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Então, ele dá ênfase aqui a isso. Deus, ele criou um povo para salvação. Aquele que crê em Jesus. Só vai ser salvo aquele que crer na obra que Jesus realizou na cruz. O sujeito pode ser bonzinho, o sujeito pode ser super estudado, até cientista, o sujeito pode ser PhD em qualquer área do conhecimento, porém, se ele não quiser Jesus, ele vai estar perdido do mesmo jeito. Ele pode até ter religião, exibir certificados de várias formações dentro da sua linha religiosa, mas se ele não tiver Jesus, ele está perdido. Então, portanto, é necessário que entendamos, foi Jesus, foi Deus quem nos levou a Jesus, e Jesus que pagou o preço do resgate das nossas almas. Ninguém que vai a Jesus. Ele disse que nenhum que foi levado a ele foi lançado fora. Então, todo que o Pai o deu, ele salvou. Aquele que reconheceu. Quem não reconheceu, que não quis, aí a culpa não é de Deus. Então, queridos, vamos aqui à nossa conclusão dessa lição. Ele fala assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Essa cerimônia servia de divisão. Cada povo tinha lá o seu jeito, cada povo tinha as suas regras, e o povo judeu tinha deles, e eles classificavam como sendo a melhor, soberana, e rejeitavam todos os demais povos. Aqui, ó, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade, a igreja, e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, pertencer a esse corpo é um privilégio muito grande. Quem escolhe é o próprio Deus, Ele que nos escolhe. Mas Ele não faz acepção de pessoas, Ele chama todos. Nós até temos um compromisso, quando recebemos Jesus como Salvador, de anunciarmos isso para outras pessoas, de falar desse amor, falar dessa grandeza, dessa maravilha, que Jesus quer salvar, quer libertar, que Jesus morreu para trazer vida para a humanidade. Então, portanto, queridos, que o Espírito Santo aplique nos nossos corações essa palavra, que aprendamos a amarmos a Deus. Ele nos reconciliou, e nos fez nova criatura, nos reconciliou com Deus, e quer reconciliar aqueles que ainda têm inimizade, que recusam, que rejeitam, que reprovam a obra de Deus, aqueles que acham que não poderão ser, porque estabelece as suas próprias regras. É preciso primeiro se converter. O que é conversão? Conversão é mudança de estado. É preciso largar, mudar os seus pensamentos, seus propósitos, e passar a viver segundo a vontade de Deus. Abra o seu coração, mesmo em dia de pandemia,
em dias de notícias que amedrontadoras, que causam pânico, que algumas pessoas estão até mesmo desanimadas, não têm coragem para nada, mesmo assim Jesus vai te encorajar e pode salvar você se você abrir seu coração. Jesus muda a história do homem. Abra seu coração, receba Jesus e seja mais do que vencedor pela glória de Deus. Receba essa palavra. Tenha um domingo super abençoado na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Em nome de Jesus.